dia. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar essa série que nós estamos falando há algum tempo, Gloriosas Ruínas, né? Ela é baseada num livro do pastor Sérgio Queiroz e que é baseada no livro de Neemias. Eu suponho que, após vários domingos falando de Neemias, você já sabe muito bem onde que está o livro de Neemias, né? Ele está depois do livro de Esdras e antes do livro de Esther. Então nós vamos todos abrir, nós vamos fazer uma leitura. Neemias capítulo 4. Hoje nós vamos ler do versículo 16. O texto é um pouco... nós vamos prolongar até o capítulo 5, versículo 13. Se você tem a Bíblia impressa, pode pegar. Se você tem no aplicativo, também. E nós vamos fazer nós vamos basear em um outro texto também, que é um texto do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 5. É um texto conhecido por muitos também, tá? Então, Neemias, capítulo 4, do versículo 16 em diante. Encontraram? Então, vamos lá. A leitura é um pouco extensa, mas eu peço para que vocês acompanhem comigo, tá? Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Capítulo 5, já fala de uma outra situação. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi, Neemias falando, quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu,
os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas. E também os juros que cobram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a obra do meu manto e disse, Deus assim sacuda de sua casa, de seus bens, todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. João capítulo 5, por favor. Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 5. É um texto conhecido também. Abriram? Nós vamos fazer a leitura desse texto também, tá? E a passagem diz o seguinte. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós pedimos que agora o Senhor esteja falando aqui, Pai. E tudo que for ser dito seja do Senhor, para o teu povo e para a honra e glória do teu nome, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em relação a essa passagem de João, nós não vamos levantar questões se o milagre acontecia de fato ou não, né? Não vamos questionar como é que um homem vivia 38 anos naquela situação, quem cuidava dele, como é que ele se alimentava, essas coisas, tá? Mas nós vamos ater algumas meditações que a gente pode tirar dessa passagem de João, que é muito semelhante, talvez, àquilo que a gente vê acontecendo na passagem de Neemias. Ok? Se vocês se lembram, nós falamos que o livro de Neemias ele faz menção à etapa depois do cativeiro, em que o povo Neemias foi somente ou justamente para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Né? Haviam acontecido 3 etapas depois do cativeiro, e essa era a etapa em que Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém.
Os muros de Jerusalém não eram uma obra que nós imaginamos aqui de 50 metros, né, por 2 de altura, não é algo assim, mas era uma obra muito extensa e muito grande. Tá? Ele não tinha significado somente de uma parede de tijolos, mas ele representava a estabilidade de um povo, o poderio de um povo, a segurança do povo judeu também. Tá? E nós estamos falando de restauração dentro desse livro de Neemias, e hoje nós vamos ver mais 3 princípios daquilo que a gente pode meditar em relação a essa passagem de Neemias. Todo o processo de restauração, quando começa, ele é um processo longo, ele é um processo trabalhoso. Tá? E a construção do muro era realmente uma construção longa, e que demoraria muito tempo também. E quando começa, quando nós pensamos que nós queremos entrar num processo de mudança, de um dia você decide mudar alguma coisa na sua vida, você tem uma tomada de decisão e você diz que a partir de hoje eu quero fazer uma coisa diferente, né? As dificuldades aparecem também. Tá? A construção do muro de Jerusalém teve o mesmo processo. Neemias capítulo 4, versículo 2, a gente vê que os samaritanos começaram a ridicularizar a obra de Neemias, né? Falando, olha, Neemias, tem tanto entulho, tanta coisa, vocês não vão conseguir construir, reconstruir esse muro. Capítulo 4, versículo 8, ele diz que depois que os samaritanos se deram conta que realmente Neemias estava adiantando na sua obra, aí sim eles começaram a dificultar. Então, o processo de restauração é um processo difícil, né? E é um processo que demora tempo também. Tá? Quando você quer, talvez, mudar de emprego, quando você quer fazer uma faculdade, quando você quer, digamos, mudar a sua situação financeira, não é algo fácil também. Tá? E o primeiro princípio que a gente vê na vida de Neemias é que o primeiro princípio é o princípio do trabalho. Ele é muito, talvez, semelhante àquilo que o pastor Paulo falou na semana passada de persistência, né? Mas a gente tem que entender que em todo o processo de restauração existe uma parte que só você pode fazer. Existe uma parte que cabe a você fazer, que Deus não vai fazer por você. Tá? Deus não vai chegar para uma outra pessoa pedir perdão no seu lugar. Deus não vai ligar no seu lugar para uma outra pessoa a quem você precisa conversar. Deus não vai fazer com que você saia, talvez, do seu emprego e vá procurar emprego em outro lugar. Deus não vai fazer. Deus não faz por você, de você ter a iniciativa de começar a ajustar a sua vida financeira. Existem coisas que Deus faz, tá? E é por isso que a gente muitas vezes fala, olha, só Deus para fazer aquilo que alguma coisa muito difícil. Né? Mas muitas vezes tem a parte que cabe a nós. E essa parte que cabe a nós é justamente a parte que Deus não vai fazer, porque cabe a você. A gente viu na história de João capítulo 5, do tanque de Betesda, que Jesus chegou para o paralítico e falou, olha, levante, anda e saia. Tá? Jesus não chegou, tocou no paralítico e curou, mas Jesus ordenou que ele levantasse e andasse. Essa parte de levantar e andar cabia ao paralítico fazer. E nesse nosso processo de restauração, muitas coisas cabem a nós, e coisas que Deus não vai fazer por você, mas é sempre iniciativa sua. Tá? E a reconstrução do muro era assim. Né? A parte, digamos, de levantar, de trabalhar, de carregar os materiais, essa parte toda da alvenaria, vamos dizer assim, era a parte que os homens, os soldados e o povo judeu tinham que fazer. Deus podia criar condições, Deus podia mobilizar pessoas, né? Mas existe sempre uma parte que cabe a nós. Então não espere, né, que aquilo que cabe a você, Deus faça por você.
Aquilo que cabe a você é a sua parte. É a você quem tem que fazer. Tá? Então, o primeiro processo que a gente vê o primeiro princípio que a gente aprende nesse processo de restauração é o princípio do trabalho. É interessante também a gente ver que esses soldados, né, esses homens judeus, eles trabalhavam, digamos, com as ferramentas de um pedreiro, mas numa outra mão empunhavam uma arma também. Né? E quando você tem essa decisão de restaurar, existem inimigos também que vão dificultar o seu trabalho. Nós temos inimigos também. Os nossos inimigos, algumas vezes, são as potestades e príncipes do mal, né? Mas a gente tem que salientar que nem tudo que acontece na nossa vida é culpa do inimigo, tá, pessoal? Não comece a culpar o inimigo por coisas que não são dele, né? Existem muitas coisas que são coisas nossas, como diz os nossos, assim, a inércia nossa de ficar acomodado a uma situação. Não culpe, nem sempre as nossas dificuldades partem do inimigo. Nem tudo é culpa dele. Não estamos aqui ignorando, não estamos dizendo que não existe, tá? Mas também a gente tem que reconhecer que tem coisas que cabem a cada um de nós fazermos, tá? E quais são as armas que nós temos, né? Os soldados, no caso, tinham as armas de guerra. E as armas que nós temos como cristão são a palavra de Deus e a oração. A gente tem que tomar posse dessas ferramentas. Nós temos que tomar posse dessas armas que nós temos. Tá bom? Estava acontecendo também que durante a obra da reconstrução o muro era muito grande e era extenso. E o povo judeu, eles estavam trabalhando, né, mobilizados nessa obra, e eles começaram a ficar muito distantes um do outro. Tá? À medida que eles ficaram mais separados uns dos outros, eles se tornaram presa fácil para o povo samaritano, que eram os inimigos daquela época. Né? E Neemias repara isso, ele nota que essa distância que estava havendo de cada família de judeus, né, era uma facilidade que os samaritanos tinham de atacar também. E Neemias ele falou assim, olha, em cada, digamos, postos de trabalho, nós vamos pôr uma pessoa com trombeta. Em cada lugar que houver essa família trabalhando, esse povo judeu trabalhando, né? Quando o inimigo vier, ele toca a trombeta e nós vamos todos juntos ajudar no combate contra o inimigo. Tá? E uma coisa que a gente aprende também nesse processo é que todo o processo de restauração você não passa sozinho também. Você precisa de pessoas. Tá? É muito mais fácil, né? Você vencer essa dificuldade e você não desistir quando você tem outra pessoa junto com você. Existe uma frase que diz que existem duas coisas que nós não podemos fazer sozinho. Uma é casar. Quando você casa, você tem uma pessoa junto. E segunda coisa é quando você decide ser cristão também. Quando você aceita Jesus como Salvador, você entende que você vai fazer parte dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Você vai ser machucado, você vai ser contrariado, talvez você vai sair magoado algumas vezes. Mas o processo de Deus para a restauração de cada um de nós significa que nós não vamos passar por isso sozinhos. Nós vamos passar junto com outras pessoas. Jesus, quando começou o ministério, em todo o ministério dele, Jesus teve 12 pessoas junto com ele. Jesus não fez sozinho. Tá? E não eram pessoas habilidosas, talentosas, né? Pessoas dotadas de algo extraordinário. Era mais ou menos realmente, vamos dizer na época, ralé do povo. Tá? Mas Jesus não fez isso sozinho. Nosso processo de restauração a gente não consegue fazer, é muito mais
difícil de você ser derrotado quando você está junto com outras pessoas também. Então, não tente passar por esse processo sem ter alguém do seu lado. Não estamos falando de quantidade de gente, né? Nós não estamos falando de número de pessoas. Mas é muito difícil, não é o princípio de Deus você passar por alguma coisa, você fazendo sozinho também. Neemias capítulo 5. Só para a gente entender o que está acontecendo na passagem de Neemias capítulo 5. Neemias capítulo 4, a gente viu a situação da reconstrução do muro, a obra é grande, povos separados, né? O princípio do trabalho e o princípio dessa comunhão, que não se faz as coisas sozinho. Neemias capítulo 5, aconteceu que quando o povo judeu, ele voltou do cativeiro, né? Ele estava na Babilônia e voltou para a terra de Jerusalém, alguns que moravam há algum tempo, que não foram para o cativeiro, ficaram, levantaram posses e tomaram posse de algumas terras. Alguns judeus que estavam na Babilônia e voltaram também, eles voltaram com muitos recursos também financeiros. Tá? Quando eles chegam, depois desse período, e entram para começar a reconstrução do muro, começa também uma época de escassez de alimento também. Né? O que significa que para esse povo que estava trabalhando, para eles se alimentarem, eles tinham que comprar alimento, o alimento era escasso, então eles começavam a tomar empréstimo do próprio povo judeu. Entendeu? O próprio judeu fazia empréstimo para o próprio povo judeu. Só que, nesse processo, né, existe aquilo que Neemias fala dos juros que eram cobrados. E muitas vezes, esses juros, eles iam aumentando, 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 e a dívida, os judeus não conseguiam pagar para o próprio judeu. E eles davam, e eles tinham que dar, tipo assim, como uma carta de garantia, os seus próprios filhos, que depois eles se tornavam escravos desse próprio povo judeu. Quando Neemias sabe que isso é o que está acontecendo, né, ele se revolta e ele fala assim, olha, não faz sentido a gente construir o muro para a gente se proteger dos inimigos que estão do lado de fora, se o próprio povo judeu, ele está contribuindo para derrubar o próprio judeu. Né? E ele repreende, ele fala ao povo que eles têm que parar com aquilo que está acontecendo. E o terceiro princípio, né, que eu queria ver com vocês, é que a gente entender que a outra pessoa é tão importante como você. A gente não consegue ser restaurado a partir do momento que a gente não entende que qualquer outra pessoa é tão importante como você. Quando o próprio povo judeu, ele cobrava juros do próprio judeu, eles estavam, explorando. Né? Isso é muito, muito, muito comum o que a gente tem hoje. O que estava acontecendo, na verdade, é que existiam os agiotas. Né? Eram os agiotas que estavam agindo e explorando o próprio povo judeu. Tá? Existe um princípio na palavra de Deus em Gênesis que diz que Deus ele diz o seguinte, ó, do suor do seu próprio rosto você comerá o seu pão. Qualquer relação financeira, qualquer relação comercial, qualquer relação trabalhista, qualquer relação social, em que você come o seu pão baseado no suor do outro, não é um princípio que vem de Deus. O princípio de Deus é que você come o seu pão do seu próprio rosto. E quando você explora qualquer outra pessoa, você tira o suor do outro para se alimentar, isso não é um princípio que vem de Deus. Tá? Esse é um princípio justamente dessa agiotagem. E é muito semelhante, talvez, ao que a gente tem hoje. Né? O cartão de crédito nosso, aquele pedacinho de plástico nosso, algo legalizado,
mas há uma agiotagem legalizada também. Não estamos dizendo que você não pode usar o cartão de crédito, né? Mas você tenha consciência de que todo aquele pedacinho de plástico, que quando você usa, talvez para fazer alguma compra não necessária e não urgente, né, você está talvez aproximando de uma agiotagem também. Algum tempo atrás, a Priscila ela trabalhou há muito tempo numa instituição financeira, né, e ela falou da visão do outro lado, não do cliente, mas do lado da instituição financeira, né? Por que um banco nunca fale? Porque ele se baseia nesse princípio de explorar esse povo também. Tá? O banco só fale quando existe um golpe dentro do banco. Você vê empresas trabalharem e falirem, você vê lojas falirem, né? Mas raramente você ouve falar de um banco que vai falir. Só se fale quando existe um golpe lá dentro também. Tá? E esse princípio é o que aconteceu com Neemias, né? Ele se revolta contra aquilo que estava acontecendo, ele alerta o povo, né, que aquilo que eles estavam fazendo era errado. É interessante que quando você vê, tanto no Velho como no Novo Testamento, existe uma coisa muito interessante, é que Deus ele se preocupa muito com essa coisa da coisa assim dos povos, de olhar para os povos também. Existe uma preocupação muito grande no Velho Testamento em relação aos pobres, aos órfãos, às viúvas, os estrangeiros, né? Você vê que nas leis que Deus criou, a forma de cuidar da terra, a forma daquilo do desperdício, daquilo do alimento que sobrava, tá? Deus ele se preocupou muito com o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Isso a gente percebe também no Novo Testamento. Tá? Paulo, existe uma advertência muito séria em 1 Coríntios, né, quando ele fala da Santa Ceia, como as Santas Ceias eram feitas, que os ricos tinham muita comida para comer na Santa Ceia, e os pobres ficavam sem alimento para comer na Santa Ceia também. Tá? Se você vê nos evangelhos também, toda a passagem de Jesus e com quem Jesus se relacionou, a grande maioria dos casos que a gente vê, a gente vê Jesus tratando muito mais dessas questões sociais, né? E às vezes a gente imagina que Jesus tratou muito mais com o inimigo, com o diabo, né? Mas a gente vê alguns casos, talvez do endemoniado gadareno, do menino que foi possesso, né? Na tentação de Jesus. O Evangelho de João, por exemplo, se você vê, não tem nenhuma passagem, a passagem do endemoniado gadareno, ele não está em João. João fala especificamente dessa questão de como a gente enxerga as pessoas e como nós vemos as pessoas também. Né? E esse princípio de que perceber que o outro é tão importante como você é muito forte na palavra de Deus. Tá? A questão de estrangeiro, que hoje a gente vê tanto, talvez é uma questão mundial muito grande, né? Não sei direito, né? Mas eu entendo assim que Deus não vê a terra como posse de alguém, né? Deus não vê assim dizendo, olha, o que é plantado nessa terra, só o povo que mora nessa terra que pode se alimentar dela, né? Mas a visão que eu entendo de Deus é que Deus ele dá a terra para que as pessoas possam ser abençoadas daquilo que a terra produz. E a questão de limite geográfico, às vezes, parece muito mais que Deus você vê como nós sendo mordomos daquilo que nós temos. Né? Aí a questão é muito grande, a gente pensa também na sustentabilidade, da forma como nós usamos os recursos naturais também. Tá? Então, Jesus, é interessante que na passagem do tanque de Betesda também, Jesus quando chega naquela situação, existem duas coisas acontecendo. Quando ele chega em Jerusalém, era um momento que havia uma grande festa. Era um momento festivo naquela cidade de Jerusalém. Só que Jesus não vai à grande festa. Jesus vai ao tanque de Betesda, onde existiam doentes, onde existiam paralíticos, onde o cheiro não era bom,
onde o ambiente era tenso, pesado, né? Onde as pessoas não estavam sorrindo. Jesus, em vez de ir ao tanque a festa de Jerusalém, ele vai em direção ao tanque de Jerusalém também. Ao tanque de Betesda, perdão. Outra coisa também é interessante, né, que quando Jesus pergunta, quando fala com o paralítico no tanque, né, essa questão dessa solidão, né? Jesus pergunta, olha, você quer ser curado? E qual é a resposta que o paralítico dá para Jesus? Fala, Jesus, eu não tenho ninguém. O paralítico não falou, Senhor, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor me atire para a água. Mas o paralítico falou, Jesus, Senhor, eu não tenho ninguém. Tá? E é interessante hoje que nós vivemos essa solidão no meio das multidões, né? Talvez você vai no banco, os bancos estão cheios, mas você se sente sozinho. Você vai numa qualquer repartição pública, você vive a repartição pública, lotado, cheio de gente, mas você se sente sozinho. Tá? Nós vamos em shoppings, em qualquer lugar, você vê todo lugar lotado, mas você se sente sozinho. E é gozado que às vezes a gente torce para que o lugar esteja vazio, né? Você se sente sozinho, mas você fala, tomara que o banco esteja vazio hoje, tomara que o restaurante não tenha aquela fila, tipo assim, você quer que os lugares fiquem vazios. Tá? E o que o paralítico no tanque ele fala é justamente isso, que ele não tinha ninguém para ajudar ele. Tá? Então, o princípio dessa comunhão, de ter pessoas por perto, é muito importante. E esse terceiro princípio em que Jesus ele chega para o tanque, em vez de ele ir para a festa, ele vai em direção ao tanque onde estão aqueles que são doentes também. Tá? Neemias fala, de que adianta construir um muro se o próprio povo, ele se derruba o próprio povo. Tá? Essa pergunta que Jesus faz ao paralítico é uma pergunta assim que é interessante, né? Jesus chegou para o paralítico e falou, olha, você quer ser curado? E eu lembro dessa pergunta e há dias anteriores, quando eu li essa passagem do tanque, eu lembro também da passagem que Jesus encontra o leproso e pergunta para o leproso se você quer ser purificado também. Tá? E quando essa passagem veio para mim, eu falei, olha, Jesus, eu não preciso ser purificado, não sou leproso, né? Eu não tenho lepra, eu não tenho necessidade de ser purificado. E quando veio essa segunda passagem do tanque de Betesda, em que Jesus pergunta, você quer ser curado? É uma pergunta que Deus fez para mim, Val, você quer ser curado? Né? Um dia eu cheguei na nossa classe lá, aqui do lado, e eu falei para o pessoal assim, olha, um dia, se alguém chegar para vocês e falar, qualquer pessoa chegar para você e falar, eu queria tanto ver Deus, né? Eu disse para eles assim, se alguém falar isso para vocês têm que falar, olha para mim, ou seja, para cada um deles. Eles ficaram meio assim e tal. Sabe por quê? Porque não existe nenhuma criatura ou criação de Deus que tenha a imagem e semelhança dele. Nós somos, todos nós aqui, somos uma imagem e semelhança mais próxima de Deus. Tá? E se alguém quer ver Deus, tem que ver cada um de vocês. E quando você aceita Jesus, e se você torna templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vem morar dentro de você, aí a sua imagem ele se torna mais próxima da imagem de Deus. Então, se alguém chega para você e fala assim, olha, eu queria tanto ver Deus, meu sonho é um dia ver Deus. Então, você tem que falar para a pessoa, então, olha para mim, que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Tá? E quando eu pensei nisso, eu falei, puxa, mas será que eu pareço realmente com Deus, né? Será que eu pareço com Jesus? Será que realmente eu não tenho que ser curado? Deus não tem que me purificar para eu ser mais semelhante a Ele? Às vezes a gente pensa que restauração
é somente para algumas pessoas que estão talvez passando de depressão, alguma coisa muito forte. Que você não precisa ser curado, que você não precisa ser restaurado. Mas nós temos que pensar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Que você é a imagem e a semelhança mais próxima de Deus. E há muito tempo, assim, há alguns dias, Deus tem me falado muito sobre essa questão assim de, será que a vida, o que eu sou, é aquilo, a minha vida agrada a Deus? Será que era isso que Deus esperava de mim como filho dele? Será que a minha vida com Deus se resume a vir no domingo aqui, participar do culto, cantar alguns cânticos, ouvir uma mensagem, depois ir embora? Será que a minha vida com Deus se resume a cumprir um ministério que eu me comprometi junto a Ele fazer, exercer? E talvez é a pergunta que Deus faz a cada um de nós. Você quer ser curado hoje? Será que a sua vida com Deus é aquilo que Deus pensou para você, aquilo que Deus quer de você mesmo? Às vezes a gente acha que é só a nossa compromisso com Deus é somente vir aqui num domingo que você assumiu um ministério e no mês você cumpriu, você só espera falar, só vou no mês seguinte porque o meu nome está na escala daquele ministério. E eu fiquei pensando, puxa, será que a minha vida agrada? Será que é isso que Deus quer de mim? Você gosta de café morno? Já tomou café morno? Você já tomou refrigerante morno? Nem quente, nem frio? Café morno você põe na boca assim, você nem engole, Você deixa na boca assim, olha para os lados assim e tal, dá um jeito de disfarçar e cospe para fora. Refrigerante morno também, Você põe na boca, você deixa na boca, finge dar um jeito e cospe para fora. Apocalipse diz a mesma coisa. Que Deus, Ele não gosta do Filho de Deus morno também. Que quando o cristão é morno, Deus tem vontade de cuspir também. Essa sensação que Deus, isso falou muito forte comigo. Será que eu sou um cristão morno para Deus? Será que é isso que Deus quer da minha vida? Será que a minha vida agrada a Deus? Existe uma passagem que fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Para aqueles que querem vida, nós somos o perfume de vida. E para aqueles que querem a morte, nós somos o perfume da morte também. Para aqueles que estão em busca, têm vontade de viver, o perfume que você exala é um perfume que inspira a vida numa outra pessoa. Mas para aquele que somente deseja o mal às outras pessoas, a gente fala a verdade da palavra de Deus, e deixa bem claro que o caminho que a pessoa toma é um caminho da morte também. Então eu penso às vezes, se Deus, qual perfume eu tenho exalado, Se eu exalo o cheiro que sai de mim, um perfume de vida para as pessoas, ou se a minha vida, a minha vida é morna diante do Senhor. E talvez é a pergunta que eu faço, você quer ser curado diante de Deus hoje? Lamentações 3, 22 e 23, ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A gente aprende, e todos nós aprendemos que a gente imagina da seguinte forma, Chega de manhã, Deus vem para você, e Ele fala assim, puxa, mas Deus olha e fala, olha, o seu pecado é tão sério, a sua vida é tão errada, a sua vida tem me decepcionado, Deus falando. Então eu vou acabar com você. Mas como Deus prometeu a misericórdia, Deus fala, não, então eu vou segurar a minha mão, eu não vou exterminar você. É assim que a gente entende. E esse é o princípio e não quero mudar essa opinião sua. Mas o princípio de Deus, quando Deus fala que renova a cada manhã, é que Deus, quando eu acordo, Deus fala assim, olha, Val, hoje está começando um novo dia,
né? Um novo dia se começa, eu estou te dando uma nova chance para você. Será que você vai continuar fazendo as mesmas coisas erradas diante? Será que aquele pecado que você errou e continua derrubando você, você vai continuar caindo nele? Será que você vai continuar tratando as pessoas de uma maneira que não é algo que é agradável, algo que toca nas pessoas? Né? Você vai querer mudar? Você vai querer fazer alguma coisa diferente na sua vida? Né? As renovações da misericórdia é mais ou menos esse princípio. Não é que Deus vai segurar a mão e falar, não vou exterminar você. Mas que a cada manhã, quando você acorda, Deus está te dando uma segunda chance. E cada manhã Deus pergunta para você, será que hoje vai ser diferente de ontem? Será que hoje você vai fazer uma coisa diferente? Pode ser que você não consiga, que você caia, mas no seu coração você tem desejo de mudar a forma como você tem feito. Tá? E eu queria terminar lançando a mesma pergunta que Jesus fez para esse paralítico do tanque, né? Você quer ser curado? Você quer que Deus cure? Deus quer que renove sua vida? Talvez seja o momento de pensar como que a gente tem encarado a nossa vida com Deus, né? Tá bom? Pastor Paulo. Bom dia, som, 1, 2, 3, bom dia a todos, bom dia, desculpa a demora, eu estava fazendo minhas anotações, ouvindo aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinando, né? Nós podemos ficar de pé, para podermos ter um momento de oração. Todas as vezes, quando a gente fala sobre restauração, a restauração ela sempre visa chegar num ponto, chegar num objetivo, chegar naquele alvo, né? Então, quando a gente restaura alguma coisa, a gente quer chegar num ponto, restaurado. E quando a gente fala sobre restauração, principalmente quando a gente fala sobre restauração a respeito de Deus, Deus, quando olha para você também, Ele tem um alvo para você, tem um propósito, aonde Deus quer chegar com a sua vida, aquilo que o Val estava falando, será que eu tenho feito aquilo que Deus quer que eu faça? Essa semana, Deus nos ensinou muito no decorrer dessa semana. E aquilo que a gente acha que é natural, normal, que vai ser sempre tranquilo, do jeito que a gente acha que vai ser, Deus faz diferente para a gente aprender muitas coisas. Alguns meses atrás, a gente já sabia que a Noemi precisava passar por uma cirurgia. E todas as vezes que a gente conversava com a médica, as pessoas que estavam acompanhando, outras pessoas que fizeram também, fica tranquilo que é tudo simples. Vai dar tudo certo, é fácil, a cirurgia tem os seus riscos, mas vai dar tudo certo, é muito tranquilo. E a gente vai ouvindo isso e a gente vai achando que é sempre tranquilo mesmo. E nesse ano nós participamos de um evento, era um congresso voltado para a questão da nova geração. A nova geração são essas crianças, adolescentes, a nova geração, qual a visão que a gente tem que ter a respeito dessa geração que está vindo. E é interessante como Deus usa as crianças. E nesse evento tem algumas crianças que tinha um momento de intercessão, de oração, que eles faziam com que as crianças orassem pelos adultos. E Deus fala através das crianças também. E aí nós fizemos uma fila muito grande, era um negócio interessante, porque geralmente assim, a gente faz uma fila grande quando tem um pastor que é ungido, talvez atrás de Jesus tinha uma fila grande, quando aqueles pastores de renome, que as pessoas querem uma oração desse pastor, a fila é grande. E lá era uma fila grande para receber uma oração de uma criança que ninguém conhecia, não sabia o nome. Eu estava na fila também. E eu pensei, se aquela criança perguntar, se a criança que for orar por mim perguntar por quem você quer que eu ore, ou por algum motivo, eu ia falar, vou pedir para que ore pela Noemi, que ela vai fazer uma cirurgia e tal. E quando eu cheguei para receber a oração, aquela criança estava lá, ela não perguntou nada, se eu tinha algum pedido, alguma coisa. Mas ela fez a oração dela, e ela falou assim,
eu vi uma mesa de cirurgia. Isso faz sentido para o Senhor? Falei, bom, para mim, que eu saiba, eu não vou passar por cirurgia, mas tem a Noemi. Falei assim, olha, faz sim, porque a minha esposa vai fazer uma cirurgia, não está marcado ainda, mas vai fazer. E aí essa criança falou, 10 anos mais ou menos, olha, eu vi essa mesa de cirurgia, e eu vi anjos em volta dessa mesa de cirurgia, na sala de cirurgia. Então o senhor pode ficar tranquilo. Ele ia deixar chamar de senhor, porque ele tinha 10 anos, tudo bem, né? Mas vocês não, viu? Chama de você mesmo. Aí eu falei assim, ele falou, olha, vai dar tudo certo. O senhor pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E quando eu ouvi, a gente vem com aquela coisa na cabeça da gente, não, é lógico que vai dar certo. A cirurgia é simples, é por vídeo, não tem risco nenhum. Quer dizer, tem o seu risco, mas todo mundo fala que é tudo tranquilo. As pessoas que fizeram falaram que deu tudo certo. Então, eu não dei muita atenção no sentido de que vai dar tudo certo, porque eu sabia que ia dar tudo certo. Essa semana a Noemi fez a cirurgia, ela já estava compartilhando com vocês. Ela entrou 10 horas para fazer a cirurgia, estava tudo dentro do horário. A médica falou assim, olha, em torno de 1h30, mais ou menos, ela já está de volta. Já vai terminar, a hora que a gente terminar, a gente vai vir para o quarto, a gente vai dar um retorno para você, então você fica tranquilo. Ok, eu esperei no quarto do hospital, fui adiantando umas coisinhas minhas, aí chegou 1h30, 2h30, 3h30, quando chegou 3h30, eu falei, alguma coisa está esquisito aí. Bom, enfim, 4h30, 5h30 e nada. Quando chegou perto de 5h30, então a médica veio, com o olho meio arregalado, assim, meio cara de assustada. Olha, deu tudo certo, teve algumas coisas, ela explicou o que aconteceu. Teve eu estava fazendo cirurgia, mas teve uma intercorrência ali, teve uma perfuração em um órgão, então, mas está tudo certo. Aí já falei, puxa vida. E aí, ok, então daqui a pouquinho ela volta para o quarto. 6h30, 7, eu tinha um casamento para fazer naquele dia, eu saí, falei, puxa, eu não consegui ver a Noemi, eu saí para o casamento. E aí eu soube que ela chegou 9h30 no quarto. Coisa que era para chegar 1h30, depois a gente soube de todo o estresse, a médica passou também. A outra médica que veio, que é muito mais experiente, que ela inclusive é professora, né, dos médicos, ela veio até um pouco mais assustada, olha, está tudo certo, ela está em observação, a gente soube que talvez quase foi para a UTI. Aí eu percebi o quanto que, eu falei, Deus, só o Senhor é Deus. Aí no dia seguinte, quer dizer, na sexta-feira, aí ela voltou, a Noemi estava bem pálida, aí assim, a gente estava pensando, bom, agora vai recuperar. Mas ainda tinha algumas coisas que estavam acontecendo, alguns sangramentos, e a médica falou, tem que fazer um exame, e aí, olha, sem brincadeira, teve um momento na minha vida que eu senti, e comecei a pensar, Deus, e se o Senhor levar a Noemi, como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser a minha dinâmica? São coisas que vêm na minha cabeça, vêm na cabeça da gente. Mas aí eu me lembro, aí as palavras daquele menino se tornaram muito fortes para mim. Fica tranquilo, porque o Senhor está cuidando. Fica tranquilo, porque o Senhor está cuidando. Então, nesse processo todo, puxa Deus, o Senhor não podia fazer com que fosse tudo tranquilo como era para que a gente imaginava ser? Mas é um processo. E Deus está ensinando todo o tempo. Porque eu percebo que Deus ama aquilo que é fora da caixa. Deus ama aquilo que é fora do nosso controle, no meu controle. Porque a hora que eu percebo que não está no meu controle, aí eu sei que Deus é Deus. Aí eu percebi, Deus, o Senhor é Deus mesmo. Porque glória a Deus pela vida dos médicos, pelo hospital, por toda a equipe, pelos medicamentos, por tudo aquilo que a ciência descobriu e que nos ajuda. Mas no final no final de tudo, Deus é Deus, e Deus tem um processo, Deus tem um trabalhar dele. E Deus me ensinou muito de saber que Deus é quem cuida de todas as coisas. E sabe uma coisa tremenda que eu descobri também? O Val falou sobre essa questão de que a gente não pode andar sozinho. Eu descobri o quanto que a gente tem pessoas tão queridas, tão amadas. Uma simples mensagem. E aí, está tudo bem? Nós estamos orando por vocês. Está precisando de alguma coisa? Nós estamos orando por vocês. Mesmo que você não tenha se manifestado por uma mensagem, mas eu tenho certeza de que vocês estavam orando e intercedendo. E aí a gente vê o quanto que sozinho a gente não consegue fazer nada, nós precisamos de pessoas
precisamos do carinho das pessoas, do abraço das pessoas. Tudo isso é um processo para que a gente chegue num ponto onde a gente aprende, e toda essa experiência que a gente passa é um processo de Deus. Então, todos vocês estão passando por experiências difíceis, eu creio. Momentos difíceis. Uma coisa que apertou meu coração quando as crianças estavam aqui, uma boa parte delas, eles não têm a ideia de do que é ter pai. Muitos delas também, quando tem esses eventos de Dia dos Pais, e a escola chama o seu pai, vai fazer um presentinho para os pais, as crianças estão fazendo presente, mas para quem que eu vou dar? Às vezes não tem nem avô, nem tio, e ela está sozinha ali. Então, tantas pessoas, e muitos de vocês também têm essas dores, de não ter tido um pai presente, um pai de verdade, um pai, talvez tenha, mas foi um pai postiço, talvez. Talvez tenha, talvez o teu pai te abandonou, seu pai te deixou, você não consegue abraçar seu pai hoje, não vai conseguir, você não vai ter nem para onde ir para almoçar, porque você não tem um pai para poder almoçar. Talvez você tenha vivido isso, você tenha tido essas experiências, essas dores, mas tudo isso faz parte de um processo. Muitas coisas Deus não quer que seja assim, nem foi plano de Deus que fosse assim, pelo contrário, o plano de Deus, o propósito de Deus é que você tivesse uma família, para que você tivesse um pai presente. Mas às vezes as circunstâncias não permitiu que fosse assim. Então, vamos ter um momento de oração, entender que o processo que a gente vive na vida da gente, seja de restauração, de reconstrução, sempre tem um propósito no final. E esse propósito no final vai ser bênção na sua vida, e você vai ser bênção na vida de muitos. Porque você sabe o que é não ter pai, ou um pai ausente. Porque quando você vê uma criança que tem essa dor, você vai ver com um olhar diferente. Você vai abraçar com um abraço diferente. E aí essa questão da justiça que a gente viu, né? Às vezes a gente perde a noção daquilo que é tão dolorido na vida do outro. Eles estavam vendendo seus filhos e suas filhas para poder pagar suas dívidas, para poder comer. Então, que o Senhor nos ajude como comunidade a ser diferente, fazer diferença nessa sociedade. Talvez a gente está vendo o outro vendendo a sua vida, a sua alma, seus filhos para poder ter o pão de cada dia, ou até vendendo tudo que ele tem em troca de coisas que não vale a pena. Como igreja, como sociedade, como comunidade, a gente tem que fazer diferença. Se a gente está vendo alguma coisa que não está legal na vida do outro, a gente tem que fazer diferença na vida dessas pessoas e poder dizer que existe um caminho diferente, que existe um caminho de restauração, e que existe um propósito na vida daquela pessoa, e que ela está vivendo por muito pouco e gastando a sua vida por muito pouco. Então a gente vai fazer essa diferença assim. Vamos fechar nossos olhos. Abra o seu coração para aquilo que Deus está falando para você, daquilo que Deus está te ensinando. Abra o teu coração para você perceber que o controle não está nas tuas mãos. Por mais que você tente controlar com a sua força, no final de todas as coisas, Deus é soberano. Abra o teu coração para que você entre nesse movimento de Deus, para que você se encaixe nesse movimento de Deus e ande naquilo que Deus deseja para a sua vida. Faça a sua oração do jeito que você sabe, ou talvez do jeito que você não sabe, mas converse com Deus, se conecte com Deus. Deixa Deus falar com você. Não despreze qualquer palavra que você venha ouvir. Aquilo que você acha simples, aquilo que você acha desprezível, não despreze. Porque ali, muitas vezes, pode estar a sabedoria de Deus, a palavra de Deus para você. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esta manhã, por podermos ouvir a tua palavra, de podermos entender, ó Deus, que o Senhor tem
um processo na nossa vida, tem um caminhar na nossa vida. E tudo aquilo que vivemos, ó Deus, por mais difícil que seja, existe uma experiência, existe algo novo, existe algo que o Senhor deseja nos ensinar, existe uma sabedoria ali que o Senhor quer nos dar. E muitos dos meus irmãos e irmãs aqui estão aqui, ó Deus, o Senhor sabe as dores que cada um passou e tem passado. O Senhor sabe as lacunas e as dores e os vazios que existem nos corações aqui, por não ter vivido, por não ter talvez experimentado aquilo que o Senhor tinha planejado como melhor para nós. Um pai, uma mãe, uma família, talvez a abundância, Senhor Deus, a própria riqueza, o sustento do dia a dia. Muitos foram privados de muitas formas. E muitas coisas não eram o propósito do Senhor na vida de cada um aqui, Senhor Deus. Mas que o Senhor nos ensine com todas as experiências que tivemos e que estamos tendo. E, Senhor Deus, nessas experiências, nesse processo, a gente entende muitas dores, passamos por muitas dores, as mesmas dores que hoje alguém está passando. Então, Senhor Deus, o Senhor é um Deus que cura, que restaura, que renova, que nos dá uma nova visão, um novo ânimo, um novo olhar. Senhor Deus, nós oramos assim, Senhor Deus, para que o Senhor dê um novo olhar para cada um, que o Senhor dê uma nova visão, um novo propósito, um novo caminho. Assim como Neemias viu, Senhor Deus, ele viu no coração dele, antes de tudo acontecer, ele viu a Jerusalém restaurada, o povo restaurado, uma sociedade justa, uma sociedade feliz, onde as pessoas podem passar pelas ruas como eles estão passando aqui, buzinando, se alegrando, comemorando. Ele viu aquilo, Senhor Deus, e ele se dispôs a passar por um processo de restauração junto com o povo. Então, Senhor Deus, dá uma nova visão para as pessoas que estão aqui, um novo olhar, uma nova caminhada, um novo alvo, um novo propósito, mas alinhado com aquilo que o Senhor tem. E que as pessoas possam se dispor, que cada um possa se dispor a dar o próximo passo, a trabalhar, a caminhar, a ter pessoas em volta, para que dia após dia a gente possa ser reconstruído e restaurado para o propósito do Senhor. Então nós oramos assim, agradecidos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença. Continua falando conosco, Senhor Deus, no decorrer dessa semana. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Deus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e a presença e o poder do Teu Espírito esteja com cada um aqui, hoje e todos os dias da nossa vida. Que Jesus Cristo seja a nossa inspiração para o nosso viver e nosso caminhar. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.